Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite da Semana de Oração Jovem da Igreja do Portão. Você é muito bem-vindo. Ontem nós cantamos uma música e vamos repeti-la agora. Somos o amor. Antes disso, vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Pedimos a Tua presença através do Teu Santo e Bom Espírito, pois iremos entoar louvores ao Teu nome. Oramos em Jesus. Amém. Saberão quem nós somos pelo amor. Muito
Senhor, e para sempre seremos todos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, vivendo seu amor. Se formos o amor, vivendo seu amor. Somos parte da estrada, somos parte da luz. Somos parte da estrada, somos parte da luz. Sua cruz, vamos lá. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, vivendo seu amor. Se formos o amor, vivendo seu amor. A igreja. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Ou saberão quem nós somos pelo amor. Não ia falar uma coisa feia agora. Vamos cantar mais feliz? A gente está muito, né? Saberão que nós somos pelo amor e por outra coisa também, pela mornidão, né? Você sabe aquela... Tem um amigo meu que é evangélico, e essa é conhecida. Um amigo evangélico falou para ele assim: eu gosto dos adventistas, porque eles vão ser os primeiros a irem para o céu. E o amigo adventista ficou: nossa, legal, né? Não, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos sair dessa nossa mornidão, vamos ficar em pé. Quando a gente cantar saberão que nós somos pelo amor, é porque essa igreja vai cumprir, então, o ID de Cristo. Você acredita assim? Eu acredito assim. E se a gente cumprir o ID de Cristo triste, não vai funcionar, tem que ser alegre. Vamos cantar apenas a última parte, saberão que nós somos pelo amor. Vamos lá, todos em pé? Acho que essa semana é a primeira vez que a gente fica em pé depois de sábado, né? Domingo a gente cantou tudo sentado, segunda, terça, a partir de agora vamos cantar tudo em pé, tá? Até sábado de manhã. Estou brincando, gente, até sexta, tá? Tá ótimo aí. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Saberão. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Essa próxima música é uma música conhecida já da igreja, principalmente ali do pessoal que frequenta o MJP. É uma música do Lucas e nós vamos cantá-la agora, Todo o Meu Viver. Conheces o meu coração, não há como me esconder. Teu amor me constrangeu,
pois eu percebi que o seu olhar me desmonta e me refaz. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser, todo o meu viver. Conheces o meu coração, não há como me esconder. Seu amor me constrangeu, pois eu percebi que o seu olhar me desmonta e me refaz. E assim eu ergo. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser, todo o meu viver. A igreja. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de sua graça faz transbordar todo o meu ser, todo o meu viver. Escute uma coisa. Quando Cristo voltar, você não vai receber Jesus de braços cruzados nem de outra forma. Quando você vê o seu Salvador em glória e majestade, eu tenho absoluta certeza que duas coisas você poderá fazer. Você irá se prostrar e irá levantar suas mãos e vai dizer: esse é o Salvador a quem nós aguardávamos. Certamente você vai estar olhando para o céu, na glória e na majestade do Filho de Deus, e você vai erguer as suas mãos. Não tenha vergonha de levantar as suas mãos, porque você vai fazer isso, querendo ou não, um dia. Então vamos aproveitar que estamos nessa liberdade e vamos erguer nossas mãos. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser. E assim eu ergo as minhas mãos e rendo glória. Sei que uma gota de tua graça faz transbordar todo o meu ser. Homens, todo o meu mulheres, viver, todo o meu viver, todo o meu viver, todo o meu viver. Senhor, que possamos ter a certeza absoluta do Deus que nós servimos e que jamais nos envergonhemos de demonstrar publicamente de quem nós somos. Oramos em Jesus. Amém. Você pode sentar.
Mais uma vez temos o privilégio de estarmos na casa de Deus. Eu quero saudar a você que veio aqui hoje com a graça e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo. É bom estarmos juntos louvando, adorando a Deus e ouvindo do pão da vida também. Muito bem, você já sabe que esse é o momento de pedidos e agradecimentos. Nós estamos acompanhando ao longo do dia as mensagens que estão sendo enviadas pelo WhatsApp e eu sei que já existem orações que foram respondidas. Temos queridos amigos, irmãos que estão falando a respeito de intervenções cirúrgicas, respostas a orações, e Deus tem atendido a alguns clamores que estão sendo feitos. Louvado seja Deus por isso. Se você ainda não fez o seu pedido ou o seu agradecimento, você pode aproveitar esse momento também. Nós estaremos acompanhando ao longo da semana também, intercedendo a Deus por cada um dos motivos que ali forem apresentados. Gostaria de refletir nesse momento com um registro no Evangelho de Marcos. O contexto aqui é a cura de um cego que estava a caminho de Jericó. Jesus, antes de se encontrar com ele, pediu à multidão que o trouxesse até a sua presença. E Jesus fez uma pergunta muito pontual e muito clara. Verso 51 do capítulo 10 de Marcos diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. As respostas que Deus concede às nossas orações é para que a nossa fé seja fortalecida, testada, aprovada, e acima de tudo, para que nós sigamos a Cristo aonde quer que Ele esteja. E nós podemos fazer isso andando ou com os nossos joelhos dobrados. E nós vamos fazer com os nossos joelhos dobrados nesse momento. Pastor Jonas vai nos dirigir. É possível você se ajoelhar? Então vamos lá. Vamos colocar diante de Deus. Querido e amado Pai, te agradecemos porque o Senhor nos fez o convite pelo Santo Espírito e nos trouxe até aqui. Obrigado porque também, para muitos que através da internet estão nos assistindo neste momento, o Senhor proporcionou este encontro. Pai, o Senhor sabe os pedidos, os agradecimentos que estão chegando pelo WhatsApp, de membros desta igreja, de amigos, conhecidos, de pessoas as quais nós não conhecemos, mas elas nos conhecem já há tempo através das transmissões pela internet. Mas o importante é que o Senhor conhece a todos. E por isso pedimos agora a sua visita à casa, à residência, ao santuário de cada um, que é a sua vida, o seu corpo, o seu coração. Faz a sua vontade, Pai, não a nossa. É estranho dizer, faz a sua vontade, não a nossa, porque temos vivido muito tempo fazendo a nossa vontade. Mas essa semana o Senhor está despertando em nós o desejo de sermos mais semelhantes a Ti, deixando que a sua vontade se estabeleça acima da nossa, porque Tu tens cuidado de nós, e Tu és a própria sabedoria. Pai, também esteja abençoando a esposa do pastor Luiz, que amanhã estará se submetendo a uma intervenção cirúrgica. Esteja também, ó Pai, conduzindo, abençoando a Kelly, nossa querida amiga desta igreja, também seu tratamento, e tantas outras pessoas que estão cuidando da sua saúde e usufruindo de homens e mulheres aos quais o Senhor capacitou para cuidar de nossa saúde. Esteja manifestando o seu Santo Espírito com seu anjo cuidador também, na casa e na vida de cada uma dessas pessoas. Concede não apenas a cura, mas a paz que habita o céu, para que esses corações permaneçam calmos, serenos, tranquilos pela presença de um Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, nos sustenta mais uma vez. Usa seu servo com poder mais uma vez. É o nosso clamor que se repete hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tá todo mundo animado ou não? Sim.
Então, nesse momento, eu vou pedir para você se colocar em pé, dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Vamos ver se o pessoal se anima. Se coloca em pé aí, cumprimenta seu irmão, dá uma boa noite para ele, fala que ele está bem-vindo aqui na casa de Deus. Será que vão se animar, Dalter? Então, pessoal, agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar de novo para ver se agora vai ficar legal. Boa noite, igreja! Melhorou, né, Dalter? 200%. Então tá bom. Pessoal, então para você que quer fazer o seu pedido, o seu agradecimento, tá aí o nosso número do WhatsApp, tá? Então você pode estar fazendo o seu pedido, o seu agradecimento, e esses seus pedidos, eles vão diretamente para os pastores, pastor Jonas, pastor Diego e pastor Luiz, que se empenharam aí durante a semana em fazer essas orações, em fazer essa intercessão, né, junto a Deus para os nossos pedidos durante a nossa semana, tá? E esse momento também eu convido vocês a pegar o seu smartphone e fazer o check-in na nossa página do Facebook, IAS de Portão. Então, para que você possa estar concorrendo aos nossos prêmios, você precisa fazer o check-in e vir amanhã também, né? Então, o que acontece? Todo mundo que faz o check-in, a gente coloca os papeizinhos aqui e vão ser sorteados vários presentes especiais que o Ministério Jovem preparou para vocês. Então, vamos aqui, as pessoas que fizeram check-in ontem, a produção preparou aqui só um pouquinho. Primeiro vamos ver aqui os prêmios. Olha, esse aqui é um prêmio especial que chegou hoje pra gente aqui, ó. São cookies. Preparados com muito carinho. Vai lá, Dalter, me ajuda aí. Aqui o Dalter toca, canta e ainda lê quem vai ganhar. De novo? Marcelo Godoy. Cara, ele tá fazendo check-in todo dia, né, gente? Valeu, Marcelão. Ontem já foi o brownie, né? Só coisa gostosa. Vamos aqui então. Temos um brownie. Esse é aquele brownie, hein? A gente não pode fazer comercial, mas é o brownie. Jonatas Cruz. Ah, garoto. Você vê que a banda tá fazendo sucesso aqui, hein? Valeu, Jonathan. Esse do Jonathan era de avelã. Esse aqui é de churros. Vários sabores. Michele Bennett. De novo, ó. Tá compartilhando, tá tendo sorte. Isso é para mostrar que... Vamos mexer esse pacote aqui. Opa, não peguei o presente, né? É um CD aqui do Chama Coral. E quem? É a Felizarda. Noelle Gonzalez. Pega aqui, pega aqui. Pega, Augusto, representa aqui. Ela é muito tímida, né? É muito tímida. Noelle já tem o CD do Chama? Pode dar de presente, né? Aqui mais um CD do Chama Coral. Rosane
Stinglin, não sei se é assim que fala. Ah, agora eu sei quem que é. Sobrenome bonito. Você já tem o CD do Chama Coral? Livre acesso, maravilhoso. Agora está acabando aqui, ó. Temos agora uma camiseta do Chama Coral, hein? Camiseta de 10 anos. Essa camiseta que o Marcelo tá usando aqui. Ó a propaganda aí, ó. Daverson Florentino, tá aí? Não? Então vamos pro próximo. Isaac Góes. Tá aí o Isaac? Não tá o Isaac. Jaqueline Oxutz. É a Jaque. Você vai pegar pra ela aqui, Mari? Olha, Jaque, uma camisa pra você do Chama Coral. Só você entrar no coral agora, hein? Já tem a camiseta. E agora, pessoal, o DVD do Adoradores 2. Você vê que o marketing tá forte aqui do Chama Coral, hein? Você vê que aqui a gente participou aqui do Adoradores, né? Então a gente tem aqui o DVD. O papel aqui tá em branco. É verdade. Fernanda Cusmal, tá lá no som lá, ó. Eu vou deixar aqui do ladinho aqui, ó, pra Fernanda, enquanto ela vem buscar, a gente vai sortear o próximo aqui. Tá todo mundo querendo, pessoal, esse copo aqui, ó, do Chama, 10 anos também. Vamos colocar aqui. Maria Dilma Cruz. Aí, ó, tá aí, ó. Eu já vou aproveitar e entregar aqui pra Fernanda, vou pelo cantinho aqui, ó. Parabéns. E pra você também, parabéns. Então, até amanhã. Compartilhem aí a nossa fanpage, faça o check-in. E amanhã você pode estar concorrendo também. O pessoal que não foi sorteado vai continuar aqui dentro do pacote, tá? Durante a semana você pode ganhar também, tem mais possibilidades. Sei de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado à semelhança do Pai, que nos deu o seu amor. Alguém desceu do céu e veio a esse mundo escuro e mau, para dar a própria vida a milhões dos seus que iriam perecer sem chances de viver, escravos desse mundo vil. Bom Pai, dá
que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limites para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Amém. Aprendi. Também na metade da semana tinha que aprender, né? Meus queridos, nós estamos já quase que na metade dos nossos encontros. Hoje nós vamos fazer uma transição de foco. Tá? Ela é bem suave, mas vocês vão senti-la. Nós gastamos um pouquinho dos nossos momentos aí, dando uma ênfase um pouco maior ao aspecto individual de igreja. Hoje a gente ainda vai falar um pouquinho disso, mas nós já vamos fazer uma transição para o lado coletivo. E aí nós vamos nos encaminhando até o final nessa direção. Muito bem, lembra que eu falei ontem que eu ia falar um pouquinho sobre mal de Parkinson, né? Você sabe como é que funciona o mal de Parkinson ou não? Então aqui tem algumas informações básicas. Diz que ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Ela vai causar diminuição de dopamina, tá? Que é uma substância que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. O que acontece? A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo. Ou seja, você não precisa pensar em cada movimento que os seus músculos realizam. Essa dopamina, ela faz com que eles se movimentem. Tá? Na falta dela, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando os seguintes sintomas: tremores, lentidão e diminuição dos movimentos voluntários, enrijecimento dos músculos, principalmente nas articulações, instabilidade postural, dificuldades relacionadas a equilíbrio, quedas. Só que esses sintomas eles não se apresentam todos de uma vez só. Eles são progressivos, cumulativos e crônicos. Basicamente, toda a mobilidade do corpo da pessoa é prejudicada. Ela começa a ter dificuldades para andar, se movimentar, ficar em pé. Vocês já devem ter visto alguma coisa se vocês conhecem a história de Muhammad Ali.
Ele, na Olimpíada de 1992, quando foi conduzir a tocha, dava para ver bem que as mãos dele tremiam, e era resultado então do mal de Parkinson. Tá? A comunicação entre o cérebro e o corpo ela não funciona direito mais. E aí os resultados são mobilidade quase que zero depois de um certo tempo. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a nossa semana de oração? Aguarde e confie. Nós vamos estudar hoje as cartas de Paulo. Tá? Então, só um resumo de como as cartas funcionam para você entender. Tá? Então, você viu que a nossa transição já partiu do Antigo Testamento para o Novo Testamento também. Nós vamos dar uma mudada radical daqui para frente. Tá? Então, só para você entender um pouquinho como é que uma carta funciona, as cartas, quando chegavam, elas tinham o objetivo de representar o apóstolo Paulo na congregação. Então, quando uma carta chegava, a pessoa de Paulo simbolicamente chegava ali junto. Tá? Essa era a ideia. Elas eram oficiais, elas eram autoritativas. A igreja já entendia assim. Tá? Então, muitos vão dizer que a compilação dos livros da Bíblia, que o processo de escolha dos livros que fazem parte da Bíblia, veio lá com Constantino, com o Concílio de Nicéia e tudo mais, e isso não é totalmente verdade. Na verdade, o processo de seleção e armazenamento do que seria a nossa Bíblia hoje foi um processo mais dinâmico do que a gente imagina. A própria igreja da época já entendia aquilo como autoridade, ela já entendia aquilo como palavra de Deus. Tá? Elas lidam com problemas locais e imediatos, e essa é uma das informações mais importantes que você tem que guardar a respeito de uma carta. Elas lidam com problemas imediatos, elas lidam com problemas da comunidade para a qual ela foi endereçada. É assim que ela funciona. Quando Paulo escreveu as cartas dele, ele não estava pensando em você. Tá? Ele sequer fazia ideia de que um dia você viria a existir. Então, quando ele escreve a carta aos Gálatas, que a gente está estudando na lição da Escola Sabatina, ele estava pensando na igreja da Galácia, e só. Contudo, por ter uma influência do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu o processo aí de escrita, obviamente há uma transcendência nos seus ensinos. Então, os princípios estabelecidos por Paulo, os conselhos, as orientações que ele dava à igreja, contêm princípios que são valorosos para nós hoje, que são autoritativos para nós hoje também. Tá? Mas isso é mais serviço do Espírito Santo do que do apóstolo Paulo em si. Por isso, a gente tem que tomar cuidado quando você vai interpretar o que está escrito numa carta. Porque você sempre tem que pensar, primeiramente, no público que a recebeu. Tá? Você vai ter uma certa dificuldade com as cartas mais extensas de Paulo, porque Paulo era meio difuso no seu raciocínio. Tá? Trimestre que vem, na Escola Sabatina, vocês vão estudar Romanos, e aí vocês vão entender um pouquinho mais disso que eu estou falando. Ele tem a dificuldade de manter uma linha de raciocínio nos seus temas. Isso é coisa de gente que pensa muito rápido, né? Ele não consegue colocar a mão dele, não consegue acompanhar o cérebro. É mais ou menos isso. Era uma carta para ser lida publicamente, e elas também eram válidas quando ele a orientava para outras comunidades. Bom, aqui são algumas dicas de interpretação. Então, ao tentarmos reproduzir aquilo que Paulo tinha como teologia, você tem que entender o seguinte, que as cartas eram literaturas circunstanciais. O que é uma literatura circunstancial? Ela foi escrita para uma comunidade específica, para tratar de um problema específico, numa época específica. É isso. Por consequência, Paulo pode abordar o mesmo assunto em duas cartas de forma diferente. É o que ele faz, por exemplo, com a questão da lei em Romanos e a lei em Gálatas. O assunto é o mesmo, mas ele aborda de formas diferentes, porque as necessidades das igrejas eram diferentes. Então não há contradição, há foco, há propósito. Tá? E quando você vai ler uma carta, você tem que pensar justamente nisso. O que estava acontecendo na igreja para que ele escrevesse aquela carta lá? E para que ele tratasse do problema daquele jeito. Você já pode ter uma noção disso já no trimestre que a gente tem estudado aí, então eu não vou me demorar muito nisso. Ele nunca foi autor de um tratado teológico, então aquilo que está escrito nas cartas não é tudo que Paulo sabe sobre os temas, está longe de ser. Tá? São enfoques para resolver problemas. Bom, implicações. Quando Paulo escrevia uma carta, ele pressupunha um conhecimento prévio de quem recebeu.
Então ele não entra em detalhes, porque presume-se que o público que está recebendo a carta já tinha conhecimento dos assuntos que ele estava falando. Quando você vai para Tessalonicenses, por exemplo, segundo Tessalonicenses, quando ele fala do mistério da iniquidade lá e tudo mais, ele diz assim, olha, lembra quando eu estive com vocês, eu já costumava explicar essas profecias para vocês e tudo mais. Então ele não está abordando o assunto ali, ele só lembra que ele já comentou algumas coisas com eles, e por isso ele não vai entrar em detalhes, tá? E é um erro achar que a gente vai encontrar nas cartas de Paulo tudo que ele sabia sobre os assuntos. Bom, dito isto, nós vamos usar as cartas de Paulo para repensar a nossa comunidade. Esse é o assunto de hoje. Basicamente, nós vamos para a correspondência coríntia. Ou seja, nós vamos falar deles hoje. Tá? Vai, Coríntia. É disso que nós vamos falar. Não. The favela is here. Não, nós não vamos falar disso hoje. Uma vez eu falei na igreja que a gente ia falar do Coríntia, o cara ficou bravo, ele falou para mim, pastor, só tem que se ligar no seguinte, quando os salvos entrarem no céu, eles vão entrar com palmeiras nas mãos. Eu falei para ele, só que você tem que lembrar de uma coisa, a volta de Jesus é um evento mundial, e o Palmeiras não tem mundial. Muito bem, deixemos o Corinthians de lado, né? E vamos para esse Corinto, ou para essa comunidade coríntia, que é mais interessante para a gente, pelo menos hoje, né? Então aqui estão algumas ruínas da cidade de Corinto, aqui é uma vista de como ela é hoje, então você pode perceber que ela é uma cidade portuária, e por ela ter essas características, existiam muitas pessoas que passavam por ali, vindas dos mais diferentes lugares, elas passavam, ficavam, era uma cidade multicultural, e isso com certeza traz desafios para aquela comunidade. E Paulo vai abordar alguns dos problemas e algumas das virtudes que aquela comunidade tinha, e é isso que nós vamos abordar hoje, tá? Então olha só, para você ter uma noção, por que a gente vai falar sobre a igreja de Corinto especificamente? Porque foi a igreja que Paulo mais comunicou, tá? Nós temos aí ciência de que ele escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Nós só temos 2 na Bíblia, que seriam a 2ª e a 4ª. A 1ª e a 3ª nós não temos, tá? Então, só para você ver algumas evidências, na primeira carta aos Coríntios ele diz assim, já em carta vos escrevi para que não vos associeis com incrédulos. Então já existia uma carta anterior àquilo que nós conhecemos como 1 Coríntios. Só que infelizmente a gente não sabe quando ela foi escrita porque ela não sobreviveu. Bom, nessa carta ele também promete uma segunda visita a Corinto depois da sua fundação. Então ele funda a igreja em Corinto, ele continua as suas viagens, muito provavelmente aqui ele estava em Éfeso, e ali de Éfeso ele escreve a carta para Corinto dizendo assim, eu vou visitá-los, porque existe alguma coisa aí que está acontecendo que eu preciso resolver pessoalmente, tá? Ao que parece, a carta de Paulo, ou essa primeira carta que se perdeu, ela não surtiu o efeito esperado por ele, a ponto de ele precisar ir pessoalmente à cidade para resolver alguns problemas. Que problemas eram esses? Bom, pelo que parece, existiam alguns indivíduos que Paulo vai chamar de superapóstolos, que estavam perseguindo ele, que estavam prejudicando o seu ministério lá, que estavam trazendo grandes problemas para ele. Quase o que está acontecendo na Galácia, só que com um enfoque um pouquinho diferente, tá? Bom, em 2 Coríntios, nós vemos o seguinte, ele diz assim, porque em meio a muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Essa carta que ele está falando, que já escreveu, também não é a 1 Coríntios, porque a primeira carta que a gente tem na Bíblia ali, de Corinto, ela não é tão amorosa quanto ele diz que essa foi, você vai perceber já já.
Então parece que ele sentiu que ele foi muito pesado em suas palavras, e então ele escreve uma outra carta, que também se perdeu. Tá? Bom, o que está acontecendo em Corinto ali está relacionado com a existência então de uns apóstolos, que dentre outras coisas estão difamando o ministério de Paulo. E ele escreve então uma outra carta, na tentativa de resolver esses problemas. Então, como eu disse, em resumo, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas e ele fez 3 visitas a Corinto. Naquele tempo, você ir 3 vezes à mesma igreja não era tão comum assim. Nesse pequeno resumo, nessa pequena introdução, eu quero mostrar para você o seguinte: essa igreja deu dor de cabeça para Paulo. Era uma igreja que estava constantemente dependendo dos seus cuidados, dependendo das suas atenções, envolvida em conflitos, então demandava seus cuidados de uma forma muito mais próxima do que as outras igrejas. Vamos fazer o seguinte, já que ele falou de amor, vamos para 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia lá. E eu sei que você conhece esse texto. Ele é um dos textos mais famosos da Bíblia. Camões já usou esse texto. Renato Russo já usou esse texto. E ele diz assim, a partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Tinha que ser o Jonas para ler isso aqui hoje, né? Para competir com o Cid Moreira lá na Altas Horas. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. E você conhece, você já deve ter assistido muito casamento com esses textos. Mas, afinal de contas, o que é que ele está fazendo na carta? Qual é o propósito desse texto? Por que Paulo aborda o amor nesse aspecto na carta aos Coríntios? É isso que a gente vai ver hoje. Então nós vamos fazer basicamente uma leitura de 1 Coríntios 13 em contexto. Tanto no contexto amplo quanto no contexto mais específico. Então, para a gente começar, vamos resumir a carta toda, para você entender a dinâmica da igreja. Lembra que eu falei que uma carta é uma literatura circunstancial, onde Paulo escreve então para resolver problemas específicos de uma comunidade específica. Então vamos ver, através do que Paulo escreve, a gente pode ter uma noção das características daquela igreja, de como aquela igreja funcionava e de como aquela igreja era. E é justamente isso que a gente vai ver. Então olha só, já na introdução da carta a gente tem algumas coisas ali, tá? Os primeiros versos eles dizem assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, olha só, ele diz que a igreja de Corinto era uma igreja teologicamente forte, pelo visto, tinha muito conhecimento, e uma característica que ele ressalta ali é que nesta igreja não faltava nenhum dom. Você já imaginou uma igreja com todos os dons disponíveis? Você já pensou que espetáculo que seria essa igreja? Já imaginou a gente ser pastor de um negócio desse, Jonas? Misericórdia. Ia tremer Curitiba, cara. Não falta nenhum dom nessa igreja. Você conhece a lista dos dons, né? Nós temos pelo menos 4 na Bíblia. E Paulo está dizendo o seguinte: todos aqueles dons daquela lista estão presentes em vocês, e isso me faz render graças a Deus. Lembra que era uma cidade multicultural, era uma cidade que vinha gente de muitos lugares. Então imagina agora uma igreja repleta de dons, podendo ministrar num lugar onde vinham pessoas de vários lugares. E essas pessoas então poderiam ter contato com a palavra de Deus, poderiam ter contato com o evangelho através da igreja de Corinto, e depois voltar para as suas cidades, para os seus países, levando então a mensagem. Era um potencial gigantesco essa igreja. Porém, nós temos uma segunda característica, uma segunda linha de característica que Paulo vai nos mostrar. E aqui a coisa fica complicada. Então, olha só. Já no comecinho também ele diz para a gente assim, ó: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que plantou e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quantos aqui estavam aqui na igreja sábado pela manhã? Você conseguiu entender o porquê daquele sermão agora? Conseguiu entender o porquê que eu falei o que eu falei sábado de manhã? Qual é o primeiro problema da igreja de Corinto? Os irmãozinhos que carregavam os apóstolos ou alguns apóstolos nos braços. Os fã-clubes apostólicos. Apolo é um indivíduo que conheceu a mensagem, ao que tudo indica pelo ministério de Paulo, e ele vai passar pelas cidades que Paulo passa, e depois que Paulo chega em Corinto, e ele agora vai se usar de uma estratégia um pouco mais simples que ele usou em Atenas. Ele fala isso em 1 Coríntios 2:2, ele diz assim: porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não usei de sabedoria humana, não usei de nada, eu fiz um raciocínio simples. Apolo já, pelo que a gente sabe, era alguém muito erudito, era alguém muito eloquente. E depois que Paulo passou por Corinto, Apolo passou por ali também e começou a pregar. E as pessoas ficaram fãs da eloquência de Apolo, a despeito da simplicidade de Paulo. E criou-se então o fã-clube de Apolo em Corinto. Mas também tinham aqueles que não consideravam nem Apolo e nem Paulo, porque eles diziam o seguinte: eles não são apóstolos de verdade, porque eles não conheceram Jesus pessoalmente. O líder da igreja mesmo é Pedro, porque Pedro foi testemunha ocular da ressurreição, Pedro foi um dos 12, Pedro acompanhou o ministério de Jesus de perto, Pedro era o preferido de Jesus. Então eu sou do time Pedro. Já assistiram Capitão América, Guerra Civil? Então, tipo, quem é o time Tony Stark, quem é o time Capitão América, já viu? É essa história que estava acontecendo lá. Então, cada um agora era fã de um pastor. E essa é a primeira observação que Paulo faz à igreja de Corinto. É por isso que ela foi o nosso primeiro tema de reflexão durante essa semana. Você vai ver que a gente está seguindo o fluxo de Corinto. Não que vocês sejam Corinto, mas só a temática. Tá? Imoralidade. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andai vós ensoberbecidos e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então pensa,
Tinha até caso de incesto na igreja. Então vai fazendo a lista aí. Primeiro, facções, panelinhas. Que tipo de panelinhas são essas? A gente vai ver mais para frente. Segundo, imoralidade. Terceiro, contendas. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Só o existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos vossos próprios irmãos. Então aqui estava acontecendo o seguinte, eles tinham alguns problemas e um irmão estava processando outro irmão, colocando o irmão de igreja na justiça. Ele diz assim, pelo amor de Deus, vocês não conseguem ter alguém dentro do corpo aí que consiga resolver isso? Vocês têm que apelar para incrédulos, quer dizer, vocês têm que pegar os problemas que acontecem dentro da igreja, têm que levar para os incrédulos resolverem problemas que são de dentro. Diz assim, só isso já é uma derrota completa para vocês. Só aí já esculhamba com o nome da igreja de vocês, com a reputação. Como é que vocês vão dar testemunho desse jeito? E logo em seguida vem aquele famoso texto que diz assim, vocês que vão julgar os anjos. Como é que Deus vai confiar o juízo dos anjos quando ele voltar nas mãos de quem não consegue resolver picuinha entre irmão? Para não se delongar muito, vamos lá, vamos resumir a coisa. Mais algumas coisas aqui. Problemas. Casamento. Como é que funciona? Pode casar, não pode casar? Quem separa? Marido incrédulo, esposa crente, esposa incrédula, marido crente, como é que faz? Divorcia, não divorcia? Comidas sacrificadas a ídolos, come, não come? Pode, não pode? E se eu souber que ela é sacrificada, mas e se eu não souber comer mesmo assim? Desordem no culto público, essa aqui é o que ele toma um pouquinho mais de tempo. Diz assim, gente, a liturgia de vocês é uma bagunça? Assim, eu fico imaginando uma visita quando chega na igreja de vocês. Ela não sabe nem onde começa, nem onde termina o culto, ela não sabe nem o que ela está fazendo lá dentro. Lembra que a cidade de Corinto era uma cidade multicultural? Vinham pessoas de vários lugares? Então me diga um dom que seria bem importante numa cidade como essa. Dom de língua. E ele vai tentar sistematizar isso e falar assim, gente, vai devagar. Eu sei que pode ter gente de várias línguas assistindo o culto aqui, mas pelo amor, falem um de cada vez. E que seja assim, no máximo 3. Mulherada, aqui, nesse contexto, deixa o amarado a falar. Até porque senão vocês vão pregar mais do que o pastor Luiz. O culto vai ficar muito extenso. Então, ele está regulamentando algumas coisas ali. Bom, ele vai gastar um tempo maior no dom de línguas, que era o principal problema. Mas esse problema está associado a um outro problema. E mesmo eles não sendo Coríntia, a igreja de Corinto era um bando de louco. É só você ler a carta. O povo doido naquela igreja. Só que esses problemas ainda não são os principais. Os principais problemas deles estão relacionados aos dons. E agora você pode voltar um capítulo e para o capítulo 12 de 1 Coríntios. E é aqui que a gente vai gastar um tempinho mais. Então perceba como é que ele começa o assunto. Eu gosto da delicadeza de Paulo. Né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ele é delicado. Ele é delicado. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui ele vai começar o assunto dos dons. Ele vai dividir em 3 categorias: dons, serviços e
realizações. Nós não vamos entrar em pormenores, no que significa cada um deles, mas o que ele frisa, e aqui é o segredo para você interpretar bem o texto, dê atenção àquilo que o cara que escreveu está dando atenção, e não dê atenção àquilo que ele não dá atenção. É simples. Então, o que ele dá ênfase é o que você se preocupa. O que ele não dá ênfase, não se preocupe. E no assunto ali, o que ele mais dá ênfase é o seguinte: não importa se é dom, se é realização, se é serviço, a fonte é uma só. Qual é a fonte? Qual é a fonte? É o Espírito. Então a pergunta é: se o Espírito é a fonte de todos os dons, qual dos dons daquela lista é o melhor? Qual é o maior dom? Vamos à lista. Ele começa lá: palavras de sabedoria, conhecimento, fé, cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. Essa é a lista de dons que ele coloca ali no capítulo 12. Pergunto para você, qual é o principal deles? Qual é o melhor deles? Vamos dar uma olhada? Paulo tem uma característica quando ele escreve. Ele é absurdamente irônico em suas palavras. E você tem que prestar atenção nessas ironiazinhas que ele coloca ali. Então vamos dar uma olhadinha? Ele passa os 11 primeiros versículos falando que quem é a fonte dos dons. Vamos prestar atenção no versículo 11 do capítulo 12, ele diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem é que escolhe o dom que você vai ter? O Espírito. E existe uma diferença do dom que é o dom espiritual para um talento. Primeiro, o dom espiritual você não escolhe, é o Espírito que lhe concede. Segundo, você não escolhe quando você vai usá-lo. Essa é a parte mais legal. Não é você que escolhe o momento em que o dom vai ser usado. Sabe quem é que escolhe? É o Espírito. Ah, pastor, mas quer dizer que se o meu dom é cantar, eu não posso escolher se eu vou cantar bem ou não? Não, você pode até escolher, você pode até se preparar para cantar bem. Mas se aquela música vai transformar o coração de alguém, ou se ela vai chegar no coração de alguém, não é responsabilidade sua. É responsabilidade de quem? Do Espírito. É Ele que pega essa matéria-prima aí, manuseia. O profeta não escolhe quando profetiza. É o Espírito que lhe dá a visão e a profecia. Assim funciona o dom espiritual. Então, aqui estão as ironiazinhas. Bom, a seguir ele vai usar a metáfora do corpo. E é por isso que a gente começou falando de Parkinson lá. Ele vai dizer assim: porque lembrem-se, vocês são como um corpo. Tá? Então, olha só, a ideia é a seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. E a característica de um corpo é que cada parte do mesmo realiza a sua própria função para o bem da totalidade. Repita comigo: cada membro realiza a sua parte para contribuir com o quê? Fala comigo aí. Não me deixa falando sozinho, eu estou carente já que não está aqui comigo. Contribui para o quê? Totalidade. Fala de novo e mais alto. Totalidade. Guarda esta palavra, tá? Mas a unidade não significa uniformidade. Portanto, dentro da igreja há distintos dons e distintas funções, mas cada um deles é um dom do mesmo Espírito. E cada um deles está destinado não para a glória do membro individual da igreja, mas para o bem da totalidade. Você tem um dom? Sim ou não? Você já sabe qual é? Eu sei, não sei e tal. Só que tem a seguinte noção: sabendo você ou não, o dom que você tem não é para você. Ele não é para você. Ele é para o bem da totalidade. Totalidade do quê? Do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo?
O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Só que nós descobrimos o seguinte: a igreja de Corinto sofria de Parkinson. Porque o cabeça, o cérebro, Cristo, e vamos colocar aqui o sistema nervoso central como sendo o Espírito Santo, não consegue se comunicar com os músculos, com os membros, a ponto de eles perderem essa comunicação e não funcionarem mais. O braço não funciona porque está tremendo, o músculo não funciona mais porque enrijeceu. A coluna está entortando e aquele corpo que era para ficar ereto está volta e meia caindo, é um corpo doente. O grande problema é por que esta igreja é um corpo doente. Por que ela é um corpo doente? Lembram da lista? Facções, contendas, idolatrias, pecado escondido. Tudo isso adoeceu o corpo. Mas tem um problema que era o mais grave de todas aquelas que estavam relacionadas naquela lista, que é a tal da panela. Que são as panelinhas. Só que o que eu estou falando como sendo panela não é o que você imagina que seja panela. Deixa eu ler sua mente agora. Vou usar o dom de profecia. Tá? Você deve estar imaginando que eu estou falando daqueles grupinhos de amigos que se isolam na igreja, que não se misturam com ninguém, que só fazem junta panela entre eles, e que vivem lá nos cantinhos, e quando um sai de uma classe de escola sabatina e vai para outra, vai todo mundo. E se ele curte aquele professor foi mudado de classe, ele foi para outra classe, existe um êxodo sabatino, né? Vai todo mundo para aquela outra classe. É isso que você imaginou que eu estava falando? Só que não é isso. As panelas ali estavam relacionadas aos dons e não a características pessoais. Sabe qual era o grande problema? Briga de ministério. Era essa a doença de Corinto. Qual departamento é o mais importante da igreja? E aí, Adalter? Será que o coral é o mais importante? Será que a escola sabatina, afinal de contas, a escola sabatina é o coração da igreja? Então ela com certeza é o departamento mais importante da igreja. Ela é o que está comandando o CRM agora. Porém, a nossa missão é salvar, sim ou não? E qual é o departamento responsável por salvar e por pregar? Tecnicamente seria evangelismo, então o mais importante é o evangelismo. Só que o que seria dos evangelistas se não tivesse aqueles caras que entendem da Bíblia mesmo? Para ir lá, dar o estudo, bem dado, bonitinho, todas as doutrinas, explicando profecia, 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas. Tem gente que está olhando para mim e falando assim, pastor, o que é isso? Necessário é nascer de novo, incircunciso. Qual é o departamento mais importante da igreja? Qual é o ministério mais importante? Volta para 1 Coríntios 13 e você vai entender o porquê que ele escreveu agora. E aqui existe uma das ironias e uma dos sarcasmos, dos cinismos de Paulo que eu acho simplesmente espetacular. Eu sou fã dele, cara. Olha só que legal que ele fala aqui. Ele vai usar toda a metáfora do corpo e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, verso 29 do capítulo 12, ele diz assim, ó. Aliás, vamos ler do versículo 27 em diante. Ele diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente para apóstolos. Ih, ele está colocando ordem no negócio. Quer dizer que tem mais importante? E ele é esperto, porque ele coloca quem em primeiro? Apóstolo. Então diz assim, se tem alguém mais importante, sou eu. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Você percebeu que ele colocou o dom de línguas em último?
porque era o que mais dava problema. Então ele propositalmente cria uma lista que coloca eles por último. Em nenhuma das listas de dons espirituais que aparece o dom de línguas, Paulo coloca ele em outro lugar que não seja o último. Ele tinha birra com esse negócio. Porventura são todos apóstolos? Pergunta retórica. A resposta óbvia é não. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-na todos? Agora vem o verso que eu acho sensacional, cara. Entretanto, procurai com zelo os melhores. Ué? Aí agora você deve estar pensando, pastor, Paulo não é difuso, Paulo é confuso. Afinal de contas, ele não tinha falado que os dons são iguais? Porque todos têm a mesma fonte? Você escolhe o dom que você tem? Sim ou não? Mas que raio que ele está falando aqui então que é para você procurar o melhor? Ele passa um capítulo inteiro falando que você não tem autoridade nenhuma no dom que você tem. Que você não tem acesso nenhum à escolha e a critérios para ter esse dom. E de repente ele chega e fala assim, mas, se você quer procurar um dom, se você quer ter um dom, então procure o melhor. Mas procure assim, procure com cuidado, minuciosamente. Se esforce para você achar o melhor. E aí ele diz assim, e para eu te dar uma dica, passo agora a ensinar-vos o caminho sobremodo excelente. E aí ele começa o capítulo 13. Que tem essa lista aqui. Línguas, profecia, mistério, ciência, fé, milagre, liberalidade, sacrifício. E todos eles são resultados do quê? Do Espírito. Porém, nessa brincadeira, ele fala do amor. Só que aqui eu quero que você pare para pensar. Olha as características que ele dá com relação ao amor. Paciência, bondade, não ter ciúmes, não se inflar, não se ensoberbecer, não ser inconveniente, não se exasperar, não guardar rancor, não ser injusto, ser crédulo, suportar, esperar. Olha as características da igreja de Corinto. Tinha facções, imoralidade, contenda, doutrina, má conduta, orgulho, vanglória. O que eu quero que você preste atenção aqui? Quando ele começa o capítulo 13, vai para lá. Acompanhe o texto aí comigo. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, ou, se existir, dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Se você parar para ler com cuidado, ele vai repetir toda a lista do capítulo 12. Direta ou indiretamente. Só que com um detalhe. Ele sempre acrescenta o seguinte, se você não tem amor, esse dom não serve para nada. Olha o contraste que ele faz. Primeiro, lá no capítulo 1, ele elogia a igreja porque é uma igreja que tem todos os dons. Mas agora no capítulo 3, ele está pegando dom por dom e dizendo assim, pois é, só que se você não tiver o amor para regar esse dom é inútil. Inútil. Então, para você entender, o capítulo 13 de 1 Coríntios não está falando de amor, marido e mulher. Ele está falando do quê? De dom. Ele está contrastando a lista do capítulo 12 com o requisito básico para o corpo de Cristo sobreviver, que é o amor. Então, eu vou parafrasear para você, ele está dizendo assim, ainda que a igreja tenha, cadê o Tiago, o melhor coral do mundo, se esse coral não faz tudo o que faz por amor, ele não presta para nada. Ainda que essa igreja tenha os melhores professores de escola sabatina de Curitiba, se eles não executam o seu ministério por amor, não presta para nada. Lixo. Ainda que a ADRA consiga, ou a ASA consiga arrecadar toneladas e toneladas de alimento no mutirão de Natal, se não foi por amor, era preferível que não tivesse conseguido nem 1 quilo. É isso que ele está falando.
Agora, olha para as virtudes do amor e diga uma delas que os coríntios têm. Tenta achar ali. Quantas virtudes do amor os coríntios têm? Nenhuma. Então perceba que aquelas características que ele está colocando no amor são as coisas que faltavam na vida dos coríntios. Por que existe contenda numa igreja? Por que existe contenda lá? Por que existe briga entre irmãos na igreja? Porque está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o quê? Às vezes suportar, às vezes ser benigno, ciúmes, falta de perdão, humildade, senso de subordinação, senso de hierarquia. Está aqui, ó. Sabe o que ele está dizendo para eles indiretamente? Para que ter tudo isso? E lembra o finalzinho do capítulo? O que é que vai acontecer quando os nossos profetas não tiverem mais profecias para explicar? E a gente fica brigando por quem está interpretando a profecia correto, e o que não concorda com aquele outro é um herege. E o que vai acontecer quando essas profecias se cumprirem? Vai sobrar o que para você brigar? Você vai discutir por causa do que agora? Não, mas eu fui para o inferno com mais estilo do que você. Fui, mas fui bonito. O que vai acontecer com as Dorcas? E agora eu fui longe, né, cara? Agora eu fui longe. Mas o que vai acontecer com as Dorcas quando não tiver mais gente faminta para alimentar? O que vai acontecer com os professores quando não tiver mais classe escola sabatina? Sabe por quê? Porque as profecias que nós conhecemos hoje, elas vão se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, todas elas vão se cumprir. Quando Jesus voltar, essa miséria, essa desigualdade que tem no mundo vai acabar. E quando o Espírito Santo nos for derramado, meu amigo, acredite, você vai perceber o quanto você precisa aprender antes de você querer ensinar. E a igreja do Portão? Como é que os ministérios estão funcionando aqui? Como é que os departamentos trabalham aqui na igreja? Será que a igreja do Portão tem Parkinson? Ou ela é um corpo sadio? Será que o Portão é uma igreja, é um corpo ou é um amontoado de departamento? Cada um atirando para uma direção. Cada um apontando para um norte. Cada um querendo sair bem na fita. Cada um querendo bombar mais o seu departamento. E eu brigo com os meus diretores de ministério lá no Boqueirão, quando eles falam, pastor, nosso evento bombou. Eu já saio dando chute nele de tudo quanto é jeito. Mas o que você entende por bombar? O que é bombar? Esse tempo veio um para mim lá, pastor, a gente fez um evento na igreja, veio tantas visitas. Foi sensacional. Eu falei, é mesmo? Quantas dessas visitas foram inseridas num pequeno grupo? Acho que nenhuma, pastor. Quantas delas estão recebendo algum tipo de estudo ou estão recebendo algum tipo de visita, telefonema, qualquer coisa? Ah, não sei, pastor. Então, teu evento foi um fracasso. Não importa quantas pessoas tenha trazido para a igreja, teu evento foi um fracasso. Porque ele foi um fim em si mesmo. Ele foi executado simplesmente para eu tirar uma foto bonita e compartilhar nos grupos do WhatsApp, e colocar no Facebook, ou quem sabe sair na revista Adventista, como um evento sensacional, mas que não teve proveito nenhum. Nós estamos funcionando hoje com membros amputados. Sabe, a gente arranca o braço do corpo e quer que o braço funcione. Para as pessoas se espantarem com o milagre de um braço mexendo os dedos sozinhos, desligado do corpo. É isso que a gente quer hoje na igreja.
Só que Paulo já usou muito bem a metáfora. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E o corpo, para funcionar, tem que estar ligado. O cérebro manda mensagem pelo sistema nervoso, que está ligado pela coluna, que desce para vir até os braços, para vir até as pernas, para ela dobrar, para o dedinho mexer. Para o teu dedinho, mindinho, sabe aquele que dói quando você bate na quina? Você já conseguiu bater o dedinho na quina e sentir dor só no dedinho? Cara, dói o último fio de cabelo que você tem. Porque aquela mensagem espalhou-se pelo corpo, sabe por quê? Porque seu corpo inteiro está conectado. Então eu fico pensando o seguinte, se um ministério da igreja está com dificuldades, quantos ministérios estão com dificuldades? Todos. Se um ministério está tendo um bom desempenho, quantos ministérios da igreja estão tendo um bom desempenho? Tecnicamente teriam que ser todos. Porque eles deveriam estar linkados, conectados, para daí funcionar. Então, se ele está funcionando independente de todo o corpo, ele não é um ministério. Ele é um departamento que está ali. E usando o exemplo da minha esposa, é um tumor. Ele é um tumor que vai corroendo as células que estão ao redor, vai contaminando tudo. E o único jeito que tem de você resolver aquilo é amputando, para o resto do corpo não morrer. E tem departamentos na igreja hoje, tem líderes de departamento na igreja hoje, de ministérios, que são verdadeiros tumores dentro da igreja. Porque contaminam tudo. São aqueles que confiam na guia divina, mas que fazem boca de urna para serem eleitos no final do ano. São aqueles que, se não forem eleitos para a diretoria, dão um jeitinho de afastar toda a equipe, para o outro lá se lascar quando começar no ano que vem. Esses são os tumores de dentro da igreja. São aqueles que estão preocupados em tirar fotos e não em salvar pessoas. São aqueles que estão preocupados em bombar e não em transformar. Esses são os problemas. E aí a coisa começa a ficar com Parkinson, o corpo começa a ficar com Parkinson. Qual o propósito dos dons? Para que serve um dom? Os dons, eles têm propósito escatológico, tá? Isso significa o seguinte, eles são ferramentas. Os dons não são fim em si mesmos, eles são ferramentas. Ferramentas para quê? Para a expansão do reino. Um dom só é verdadeiramente utilizado se ele está sendo empregado para a expansão do reino de Deus. Todo dom que não está sendo usado para a expansão do reino de Deus é um dom enterrado. E aí, segundo a parábola, até aquilo que você não tem lhe será tirado. Eles são úteis circunstancialmente também. E é por isso que não existe um dom melhor do que o, porque eles são usados em diferentes frentes. Já pensou o Chama cantando para uma igreja de surdo? Ou o Cenas fazendo uma apresentação para pessoas que não enxergam? Por que o dom de línguas era útil lá em Corinto? Porque era uma cidade multicultural. Fora dali, você quase nem vê ele sendo usado, com raríssimas exceções. Porque eles são circunstanciais. Os dons são circunstanciais. E essa é a beleza da coisa, por isso que Deus escolhe e manda você para lugares específicos, porque lá o dom que Ele te deu vai ter uma função, vai ter um propósito, vai ter uma serventia. E sabe qual é esse dom? A expansão, ou sabe qual é esse propósito? A expansão do reino de Deus. Ponto final, é para isso que ele serve. Eles não trazem méritos ao seu possuidor. Pare para pensar comigo, você escolheu o seu dom? Não. Você escolhe quando você vai usar? Não. Então que mérito você tem?
Você tem tanto mérito quanto um copo que contém água. Qual é mais importante para você, o copo ou a água? Ah, pastor, para mim é o copo. Presente de casamento. Você entendeu a metáfora, né? Se o mais importante é o espírito, não importa qual recipiente ele está usando, porque ele já usou até uma mula. De vez em quando ele usa outras. Mas ele usa. Porque o que importa não é o recipiente, é o espírito. É isso que importa. Então, triste notícia para você. Você não é tão importante assim nesse sentido. Ele pode ir lá no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda e pregar o evangelho inteirinho sem você. Mas ele é tão bom que ele permitiu que você fizesse isso para você sentir o gosto do que é expandir o reino de Deus. E para você se alegrar quando um pecador se arrepender, para você sentir no teu coração o que ele sente cada vez que alguém o aceita. Lembra que eu falei ontem que Deus é um Deus compartilhador? Ele compartilha justamente isso. Ele permitiu que você expandisse o reino dele para você sentir aquilo que ele sentiu quando você o aceitou. Essa é a ideia. Só que do mesmo jeito que a gente é doido, não quer aproveitar a bênção lá, que nem a gente falou ontem, a gente também não quer aproveitar isso. A gente está satisfeito do jeito que está. Deixa Novo Tempo pregar. Deixa eles fazerem as coisas deles lá. Eu vou pegando carona. E todos esses dons findarão quando Jesus voltar. Só vai sobrar uma coisa. O amor. Amor é um dom? Sim ou não? Ai. Pensa. Amor é um dom? Sim ou não? Então quer dizer que uns podem ter amor e outros não? Ah, pastor, eu não tenho o dom do amor. Eu sou meu cavalo mesmo. Lembra que ele coloca lá na lista depois, são todos apóstolos? São todos profetas? Então, se amor é dom, a gente pode colocar assim, tem todos amor? Não necessariamente. Mas todos têm que ter amor, sim ou não? Porque o amor não é dom. O amor é virtude. O amor é o fruto do Espírito. Amor não é dom. Dom, o Espírito Santo escolhe a quem dá, sim ou não? O Espírito Santo tem que escolher colocar amor em você? Não. Entendeu a ironia dele? Vocês estão buscando coisas que vocês não têm controle. E aquilo que vocês têm controle, vocês não estão buscando. Assim, se vocês querem buscar alguma coisa que realmente faça a diferença no mundo mesmo, se vocês querem ter algo para se vangloriar mesmo, então busque aquilo que um cristão pode ter de melhor, que é o Espírito. É o fruto do Espírito, é o amor. Aí sim a coisa fica diferente. Porque aquele que tem o dom é um receptáculo, mas aquele que tem o Espírito é um templo. Você entendeu a diferença? O dom é usado em canos. O Espírito habita em templos feitos de carne e osso. E essa é a diferença. E é isso que ele falou. Ele olhou para a igreja e falou assim, tem um monte de cano, mas não tem nenhum templo. Ou seja, a igreja de Corinto, na verdade, não era uma igreja. Era um amontoado de departamento. A diferença básica é a seguinte: os dons são diferentes para cada pessoa. Eu não preciso ter e nem terei todos. O amor é evidência de que o Espírito realmente vive em mim e não somente me usa. O Espírito Santo pode usar todo mundo, sim ou não? Mas ele pode habitar em todo mundo? Aí é outra história. O amor faz parte da reconstrução da imagem de Deus em mim, assim como o sábado. E é a ação do Espírito em mim, produzindo frutos, que me permite ser o quê? Um imitador de Cristo, que é o que nós temos trabalhado no sábado, no domingo e ontem. Eu só consigo ser um imitador de Cristo através do Espírito, mas não como um receptáculo, não como um transmissor, e sim como uma
morada. É por isso que a gente está falando. Repensar igreja é repensar o quê? A decoração, o prédio, a estrutura ou o meu viver? Porque eu não sou a igreja, mas eu faço parte dela porque eu sou um membro do corpo de Cristo. É assim que a coisa funciona. Se um dia demolirem esse prédio, a igreja do Portão vai continuar existindo? Sim ou não? Vai. Porque você é a igreja. E se você existir, a igreja do Portão existe, independente do prédio que ela esteja situada. Agora, se você não é a habitação do Espírito, se você não faz parte do corpo, esse prédio pode passar por reformas e reformas, e aqui nunca vai ter uma igreja. Essa é a diferença. Olha só, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos. Esse é o mandamento dele. Para você refletir depois e guardar em casa, 3 características básicas de um discípulo. Tá? João 8,31, ele diz assim: aquele que me ama permanece na minha palavra. João 13,35, faltou o João, ali está, todos os textos são de João, desculpa. Amor uns pelos outros. E João capítulo 15, versículo 8, dá fruto para o reino. 3 características básicas de um verdadeiro discípulo. É isso aqui. Um discípulo é alguém que tem a vida centrada em ser fiel, servir e frutificar, que é o que nós falamos durante todos esses dias da semana e vamos continuar falando. A oração sacerdotal de Jesus, e nós terminamos assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um. Assim como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Você percebeu quantas vezes ele fala a mesma coisa? E olha só, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste, é nisso que o mundo vai conhecer. É assim que o mundo vai conhecer o reino. Quando aqui tiver um pedaço sólido do reino, é assim que o mundo vai conhecer. O mundo não vai conhecer o reino de Deus por departamentos. Ele vai conhecer o reino de Deus por um corpo. É assim. Ele não vai nos conhecer pela divisão, ele vai nos conhecer pela união. Um corpo sadio, onde todas as coisas contribuem para a sua totalidade. Todas têm o mesmo foco, a mesma direção, a expansão do reino de Deus, a volta de Jesus. Como diz Ellen White, preparar um povo para estar em pé quando Cristo vier reclamar os seus. É para isso que nós servimos. É para isso que Ele nos deu dons. É para isso que Ele criou os ministérios. E eu desafio você a transformar seu ministério na parte de um corpo. Que a igreja do Portão seja uma, assim como Cristo sonhou e orou na sua oração sacerdotal. Tendo uma cabeça, que é Cristo. Tendo um momento, que é o sábado. E tendo um ministério, que é a todo tempo. E aí Ele vem. E aí Ele usa e abençoa e volta. Nós vamos ouvir uma música e depois oramos. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida.
que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver. De todo meu coração eu quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver. Amém. Você é um chamado ou você é um escolhido? Vem amanhã e descubra. Vamos orar? Pai, nessa noite a gente só tem uma coisa para te pedir. Que aquela última oração que Jesus fez com os discípulos reunidos se cumpra na vida do portão. Que todos os desejos e todos os clamores de Jesus na oração sacerdotal se cumpram nessa igreja. E que o portão seja uma igreja que reflete o teu caráter nessa comunidade, Pai. Que eles sejam um, tenham um propósito, um coração, um ministério, uma missão, que é expandir o teu reino e apressar a tua volta. Toma-os em tuas mãos. E que teu Espírito seja derramado sem medidas nessa igreja, para que todos sejam usados segundo a sua vontade e para a honra e glória do teu nome. Que
cada ministério aqui, Pai, desempenhe o seu papel, visando sempre engrandecer e enaltecer o seu nome, para que a tua luz se espalhe nesse lugar e nós, enfim, possamos contemplar o Senhor voltando nas nuvens dos céus para nos buscar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.